semana? Eu creio que foi boa, não? Aí hace calor, hace frio, Cristian? Já calor. Aqui está caindo a temperatura e aí voy. Pero não hace frio como Espanha. Espanha neve e aí vamos. Quantos encontraram Deuteronômio 31, verso 6, 7 e 8? Diz assim, mira que palavra preciosa. Esforçai-vos e cobrai ânimos. Não temais, nem tenhais medo de ellos. Porque Jeová tu Deus, és quem vá contigo. Não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué. Ele disse, em presença de todo Israel, esforça-te, anímate, porque tu entrarás com este pueblo a la tierra que jurou Jeová a sus padres, que lhes daria. E tu serás herdar. E Jeová vai delante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te intimides. Amém. Que bonito, não? Que palavra preciosa. Amados irmãos, Deus, Ele constantemente está nos animando a nos esforçarmos, a ter ânimo. Principalmente em uma época que estamos passando de tanta incertidumbre, tanta tragédia. Aún não salimos aún de la pandemia, pero tem agora a guerra aí na Europa com Ucrânia, Rússia. Enfim, o quadro, a atmosfera é de... Se nós mirarmos as coisas, mirarmos a telediária, essas coisas todas, nos ponemos loucos, nos ponemos dolentes, enfermos, triste, deprimido, em desesperação. Pero Deus, sabendo disso, quando estuvo na terra, Ele falou muito bem, no mundo tendríamos aflições. Jesus falou, confiai, eu he vencido o mundo. E Ele falou aún mais, Ele falou, mira, tenei fé em Deus, tenei fé em Deus, tenei fé em Deus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Em la casa de mi Padre há muitas moradas. Pero agora, especificamente, existe câmbio de liderazgo, porque Moisés está cerca de morrer e agora era turno de Josué. Quem foi Moisés, não? E quem foi Josué? Moisés foi grande liberador de Israel, na qual Deus utilizou ele com mano forte para quitar o povo de Israel do Egito. Deus enviou 10 plagas e Moisés estava ali. E depois que quitou o povo do Egito, Deus enviou os mandamentos, falou com Moisés cara a cara, e Moisés foi grande homem de Deus. Moisés passou 40 anos na escola do Egito, na Universidade do Egito, aprendendo as leis, aprendendo as ciências. Era doutor, era baita, conforme dijo aí os espanhóis, pedaço de homem com muita sabedoria. E agora ungido de Deus, capacitado pelo próprio Deus, lleno do Espírito Santo, ao ponto de quitar pouco do Espírito Santo e poner em outras pessoas para o liderazgo. Fíjate, hein? Que graça tinha. Pero agora chega o turno de outro liderazgo, outro que foi treinado, disciplinado, adestrado por las manos de Moisés. Eu estou falando de Josué. Josué jovencito,
Não o Josué que está aí, Josué é mais jovem. E agora tinha uma responsabilidade tremenda de liderar o povo de Deus para entrar em la terra prometida. Uma vez que Miriam, Arão e Moisés não entraram em la terra prometida, morreram. Passaram 40 anos no deserto. E o deserto, que é, irmã Neve? Deserto é sofrimento, provação. E no deserto, Cristian, não há McDonald's. Não há, irmão Antônio, não há Coca-Cola. Não há Coca-Cola no deserto. Não há bendição, não há bendição ali, proteção, privilégios. A escola do deserto se graduam poucos, hein? Poucos. Então, se a hora estava de Josué com esse liderazgo, essa responsabilidade, e Deus envia esta palavra. Primeiro, esforçai-os. Agora pare para pensar, será que tu e eu, me pongo também no paquete? Tu e eu estamos nos esforçando para fazer a obra de Deus? Estamos nos esforçando para adorar a Deus, para servi-lo com toda a nossa alma, nosso coração? Estamos fazendo conforme vosotros mesmos, hein? Os espanhóis falam, estamos ponendo toda a carne no assador? Ou estamos guardando alguma cosita? É isso que vai na prédica. Esforçai e cobrai ânimo. Mira, vosotros que trabalham aí na vertical, não sobe e desce como no Spider-Man de los Spider-Man de Cristóvão, Spider-Man de La Linha, sube, baja, vai para allá, para cá. Né? Pensa ter um dia uma tarefa, uma obra com uma pessoa que está desanimada, uma pessoa que é malo de trabalho, uma pessoa que toda hora põe o palo na roda. Fíjate, que coisa, que terrível. Pero Deus abra para mim e para ti, esforçai, cobrai ânimo, não temas. Qual é a proposta, qual é o desafio que Deus está ponendo delante de ti nesta hora? Não temas, aunque venga gigantes, aunque venga desafios, aunque tenha montanhas. O salmista nos ensina, mirar, não? Quando miro, quando alço mis ojos a los montes, a la montanha, a la dificuldade, de onde vendrá mi socorro? Mi socorro, nuestro socorro, nuestra ajuda vendrá do Senhor que criou céus e terra. Ele não se olvidou de ti, muchacho. Não se olvidou de ti, irmã Carmen, irmã Blanca, irmã Neves, irmã Verônica. Deus não se olvidou de ti. Deus não se olvidou de ti, Sara Coral, Cristian, Josué, Antônio. Ele não se olvidou de ti. Não temas, nem tenhais medos. Não tenhais medo de eles. Quem são eles? As dificuldades, os demônios, as diversidades, o que venga. Temos que ser como Josué e Caleb, que viu os desafios, viu a mesma cidade, os mesmos gigantes, as mesmas adversidades, pero tinha uma visão posta em Deus. Temos que mirar a Deus, temos que mirar o Senhor. De onde vendrá nosso socorro, de onde vendrá nossa ajuda, nosso amparo, nossa fortaleza, nossa resposta, nosso milagro. Vem do Senhor. Jamais se ouvir disso. Aunque nós outros seamos pequenos, aunque somos insignificantes, aunque somos débeis, nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso para realizar. Fíjate, nosso Deus é poderoso. Deixa aí marcado em Deuteronômio 31 e vamos comigo em Efésios capítulo 3, versículo 20. É passagem muito conhecido. Efésios 3, 20. Que já estamos falando de realização, de potencialidade. Mira o que diz. E aquele que é poderoso para ser. Quem é esse? O Senhor, nosso Deus. E aquele que é poderoso para ser
algumas coisas que está escrito aí? Não, está escrito todas as coisas, muito mais abundante de lo que pedimos ou entendemos, segundo o poder que atua em nós. Às vezes nós pedimos uma coisa e Deus fala assim, ó, eu tenho poder para muito mais abundante do que tu pides ou entendes, conforme mi poder que obra em vosotros. Qual é o poder de Deus que obra em vosotros? A presença do Espírito Santo de Deus está sobre nós. O Deus Todo-Poderoso. Cristian, tu foi criado com o ADN de um vencedor. Então, se não se nivele abaixo, tu eres poderoso. Quando Deus está contigo, quando Ele está delante de ti, Carmen, tu eres preciosa, tu eres amada de Deus. Verônica, tu eres amada do Senhor. Graças. Ele te ama. Ele tem planos maravilhosos para ti. Pastor André, se Deus me ama e Ele tem planos maravilhosos para mim, por que eu não desfruto desse plano? Não gozo desta situação maravilhosa que tu está falando? Tem uma coisa que impede o poder de Deus sobre nós. Eu estou falando do pecado. O pecado hace separação entre nós e nosso Deus. O pecado nos impede de provar os projetos de Deus sobre nossa vida. O pecado quita a bendição de Deus em nossa vida, e em vez de la bendição, vem a maldição, vem o castigo. Pero a boa notícia é que Jesucristo morreu para quitar a paga do pecado, para quitar esta mancha, para nos dar uma nova oportunidade, porque Ele te ama. Essa semana, o que celebramos? Celebramos a Páscoa, o domingo de la ressurreição. Celebramos o Viernes Santo, na qual recordamos da morte do Senhor Jesus. Jesus morreu por nós, por nossos pecados, porque Ele não tinha pecado. O justo pelo injusto, o santo pelos pecadores, porque Cristo é santo, santo, santo. E a morte de Cristo borrou nosso pecado. A deuda foi paga. Pero não é somente suficiente tu entender que Ele te ama, que Ele tem uma vida maravilhosa para ti, uma vida com abundância, e saber que tu eres pecador, pecadora. Necessita reconhecer que necessita ser salvo, ser liberado, receber a Cristo como Salvador. E como hago isso, pastor André? Reconhecendo que sou pecador e pedindo perdão por seus pecados. Necessito um arrependimento. E não somente confessar o pecado. Nosotros, a palavra de Deus em Provérbios 28:13 habla o seguinte. Me acompanhe se tu está aí com sua Bíblia. Provérbio 28:13. Hablando de pecado, hablando de perdão, hablando de restauração. Mira o que dijo a palavra do Senhor neste passagem maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus que há perdão para os pecadores. Glória a Deus que há Cristo para os que necessitam de arrependimento. Mira o que dijo em Provérbio 28, versículo 13. El que encubre sus pecados não prosperará, mas el que los confiesa e se aparta alcançará misericórdia. Então não basta somente confessar os pecados, hein? É o primeiro passo. Reconhecer que és pecador, confessar o pecado, pero se apartar do pecado, não volver a pecar. O pecado para o crente é erro, equívoco, acidente de trabalho, acidente de vida, não uma prática cotidiana, diária. Eu peco hoje, amanhã também, passado também. Não. Nós devemos ter ódio do pecado. Ódio del pecado. Amém? Estão me entendendo? Porque o pecado nos aparta de Deus. O pecado nos impede de provar o amor de Deus. O pecado nos impede de ser chamado hijos e hijas de Deus. Então, aí vem a parte. Aceita Cristo como mi Senhor, mi Salvador.
Porque tem muita gente que aceita Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Senhor é aquele que me governa, aquele que tem potestade sobre minha vida, sobre meus sonhos, sobre meus pensamentos, sobre meus desejos, sobre meus projetos. Por isso que o Senhor Jesus falou: buscai a Deus, o reino de Deus, em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos vendrão por andadura. Quizá tu aún não está provando da bendição do Senhor, porque existem algumas zonas de sua vida, alguns setores de sua vida que necessita de liberação, necessita de santidade, necessita de entrega, de redenção. Ojalá seja hoje que tu rompa completamente com o pecado, que tu não tenha mais nenhum lío com o pecado, nenhuma aliança, nenhum pacto, nenhum trocozito de pecado em sua vida, nenhum rincão de seu coração esteja alquilado para Satanás. Está claro? Estão me entendendo a mensagem ou não? Aí sim podemos volver a Deuteronômio 31. Deuteronômio 31 habla: nem tengáis medo de eles, de pecado, de Satanás, de demônios, seja o que fuera. ¿Por quê, pastor André? Porque Jeová, su Deus, é o que vai contigo. Irmão, se existe um companheiro de viagem precioso, esse se chama El Todo-Poderoso. Fíjate, pare para pensar. Tu está com um Deus que te ama. Glória a Deus. 1-0 para nós. Tu está com um Deus que te protege, o mais poderoso, mais que o Superman que passa aí lá em La Marvel, né? Nós não temos La Marvel, nós temos a maravilhosa presença de Deus. Amém? Quedou claro a associação Marvel e maravilhosa presença de Deus. Então, se Ele é o Todo-Poderoso, Ele nos protege, Ele nos dá alento, Ele nos dá vida, Ele nos dá salvação, Ele nos dá o reino é nosso, somos o Filho de Deus, vamos governar com Ele por a eternidade. Então, se tudo é dele, para Ele, e sem Ele nada do que se ha hecho se faria, então Ele vai com nós outros, irmã Carmen, Ele vai com nós outros, irmã Nieves. Ele é o Todo-Poderoso, não tem coronavírus, não tem Covid, nem 19, 20, 21, o número que for, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele promete no verso 6-1, não te deixará. Fíjate, aquele que foi abandonado, aquele que foi rechaçado. Recorda-te que Jesus, mientras estava multiplicando panes e peces, tinha uma multitud, pero no dia da crucifixão, Pedro abandonou Jesus. Judas traicionou Jesus. Os demais apóstolos hugiram e se quedou Jesus allí na cruz. Solamente, segundo os evangelhos, se quedou a madre de Jesus e as mulheres, e Juan também, cerca de la madre. Os restantes se foram. Então, se ele entende o que é ser desamparado, ele entende o que é ser abandonado. Não sei se tu foi abandonado por alguém, pero Deus não abre mão de ti e não te abandona, porque abriu aqui, ó, não te deixará nem te desamparará. Certa vez já falamos de desamparo e amparo. Amparo é uma proteção, um abrigo para a chuva quando estamos esperando o autobus. E mientras estamos esperando o regresso de Cristo, Ele nos ampara, Ele nos protege das intempéries da vida, das sentenças de Satanás, dos ataques do inimigo, das enfermidades, da tristeza, porque um coração que tem a presença do Senhor, de Jesus, não pode se quedar triste. É impossível. Porque diz a palavra do Senhor em Salmos, que hasta a tristeza em la presença do Senhor salta de alegria, salta de gozo, salta de que mais? ¿Ah? Oh, glória a Deus. Aleluia. Estão entendendo? Então, não te deixará, nem te desamparará. Então, se tu pode confiar nesse Deus, tu pode entregar sua vida a esse Deus, tu pode esperar,
que esse Deus vai fazer um milagre. Pastor André, eu estou esperando e não ha hecho nenhum milagre. Irmã, meu irmão, solamente a presença do Senhor já é uma grande alegria, já é um grande gozo. Se Ele não ha hecho nada, Ele está planificando alguma coisa melhor ou está em sua providência sacando, sabe o que? Mais fé de ti, mais perseverança de ti. Porque quando passamos por adversidade, buscamos oração, buscamos consagração, coisa que se as coisas estiverem bem, jamais estaríamos de rodillas buscando misericórdia e perdão de Deus. Às vezes Ele permite que a adversidade chame nossa porta para que tu ponga a armadura de Deus e que puedas resistir no dia malo. De outra maneira, tu estaria despistado com as coisas da vida, com as festividades da vida. E a verdade é que o mundo tem muitos despistes, não? Muitas atrações. Por isso que os cacharros que abrem aí, não? São chamados parque de atrações, não? Que tu vai ali e se queda ali como um ninho, no carrossel, no colúmbio, e por aí vai, passa o tempo. Pero a vida não é um parque de atração. A vida é batalha, é peleia. Campeões e campeonas de Jeová, siga adelante, esforça-te, cobre ânimo, não te desanimes, não quede desalentado, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo. Olha o que diz aqui, esforça-te, anima-te, verso 8, porque Jeová vai delante de ti. Irmãos, temos um Deus que vai adelante. Ele não é daquele assim, vá. Não, ele primeiro vai. Ele já sabe o que está adelante. Ele está ali. Quando tu chegar ali, ele já está. Ele vai adelante, ele vai primeiro. Jesus sofreu primeiro, morreu primeiro, foi traicionado primeiro, se humilhou primeiro, passou hambre primeiro. Então, se tudo que tu passas, agora, Cristo já lo sabe, porque experimentou em sua própria carne. Pero ele vai adelante de ti. Ele vai adelante de ti, preparando o caminho, preparando o terreno, preparando as adversidades. Pastor André, me conta uma. Eu vou contar biblicamente. O patriarca Jacobo tinha um irmão chamado Esaú. E ele, quando huiu de sua casa, Esaú ha prometido matar-lhe, quitar-lhe a vida, porque ele tinha roubado sua primogenitura, enganado seu padre Isaac, e huiu para casar-se ali com sua mulher. Pero Deus ha bendecido muito Jacobo. Pero mira uma coisa, aqui tem outra enseñança, hein? Tu puedes ser muito bendecido prosperamente, ter dinheiro, ter pasta, euro, peseta, lo que fuera, e não ter a salvação, hein? Não ter a graça de Deus, a presença de Deus. Como isso, pastor? Porque Jacobo era nieto de creyente, seu abuelo Abraão. Jacobo tinha padre creyente, seu papá Isaac, pero aún não era creyente. Quando Deus se manifesta a ele, allí em Betel, ele habla, mira, eu sou o Deus de seu padre, Abraão e Isaac, pero ele não falou que era Deus de Jacobo. E Jacobo já tinha ganados, dinheiro, gente trabalhando, família numerosa, e era numerosa, 12 filhos. Então, o que ocorre? Certa noite, lutou com ele um varão. A Bíblia habla que foi um varão, depois a Bíblia habla que foi um ángel, e depois sabemos que foi o próprio Deus que lutou com Jacobo. E Jacobo, naquela luta que tardou a noite toda, ele queria uma bendição. E que bendição era essa se ele já tinha filhos, tinha mulheres, tinha dinheiro? Que bendição era essa? Era o câmbio de sua vida, a transformação. E esse ángel toca em Jacobo, e Jacobo agora era outro homem, dependente de Deus. Ele não enganava mais nadie.
Ele agora era dependente de Deus, ele tuvo um encontro com Deus. Incluso cambiou seu nome de Jacobo, usurpador, trampeiro, para Israel, aquele que luta com Deus, príncipe de Deus. Então, se Jacobo, quando regressa agora para ter um encontro com seu irmão, ele não poderia lutar porque estava correndo del pé, de la pierna, não tinha como lutar. Estava dependendo da graça e da misericórdia de Deus. Quando ele encontrou-se com seu irmão Esaú, Deus já tinha cambiado o coração de Esaú. E houve reconciliação. Onde aprendo? Eu aprendo que necessito ter um encontro com Deus. Lição número 1. Lição número 2. Deus não permite me avançar levando o peso do pecado. Deus necessito ter um encontro com o Senhor e cambiar minha vida. Número 3. O Senhor não permite levar o peso do passado para o nosso futuro. Fíjate, o Senhor abre o seguinte: veni a mim todos os que estáis carregados e cansados, e eu vos aliviarei. Tu tens que poner seu jugo delante do Senhor e correr o jugo do Senhor, que é ligeira a carga do Senhor. Podemos levar, podemos suportar, mas o jugo do pecado não podemos. Então, se entregamos ao Senhor, como que eu entrego o meu jugo ao Senhor? Através da oração: Senhor, eu não suporto mais, ajuda-me. E o Senhor vai intervenir, e o Senhor vai entrar em provisão nesta hora. Se tu confessar os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdonar os pecados. Se tu abraças, Senhor, eu não suporto mais, ajuda-me, e Ele vem te socorrer, porque a palavra do Senhor é bem clara. Este pobre clamou, o Senhor me escutou e me ajudou e me livrou de todas minhas angústias. Queda claro isso, irmãos? Necessitamos abrir nosso coração, Senhor. Ter este encontro com o Senhor, ser tocado pelo Senhor e cambiar nossa vida, porque Ele vai adelante, Ele chega primeiro, Ele estará contigo. A presença do Senhor vem trazer para nossa vida segurança, a presença do Senhor traz paz, a presença do Senhor traz liberação, a presença do Senhor traz o milagro de la nova criatura, novo nascimento. Solamente a presença do Senhor pode trazer este câmbio que tu necessita. Invoca o nome do Senhor, porque diz na palavra do Senhor: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não é privilégio de algum, não é privilégio de pastor, de missionário, é para qualquer que necessite de ajuda, que necessite de perdão, que necessite desse Deus. Então, Ele estará contigo. A presença do Senhor é luz, paz, salvação e liberação. Não te deixará mais uma vez e nem te desamparará. Não temas e nem te intimides. Irmãos, a timidez é complicado para um irmão que aceita o Senhor. Quizá tu se quer com vergonha de dizer que eres cristiano. Se tu habla que não eres cristiano, o Senhor Jesus falou que naquele grande dia Ele vai também se avergonçar de ti. Então, se não tenha vergonha de chamar Cristo de seu irmão, não tenha vergonha de ser chamado cristiano, não tenha, porque é um honor, é um privilégio ser chamado cristiano. Amados irmãos, esta mensagem de hoje é para que não tenha medo, para se esforçar, cobrar ânimo, não temas, o Senhor está contigo, o Senhor vai adiante de ti, Ele prometeu não te desamparar, Ele prometeu não te deixar, e se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus é poderoso, e mais forte e mais poderoso que o Senhor não há. O Senhor te ama, Ele não abre mão de ti, e Ele quer cambiar sua história. Por isso que nós devemos ter a confissão de pecado e o abandono do pecado e nos aferrar a Cristo. Não deixar Cristo fugir, não deixar Cristo caminhar solo. Se aferra a Cristo, não abandone a Cristo, esteja com Cristo. Cristo te ama e não te deixará. Oraremos agora em nome de Jesus. Cerra tus olhos. Padre Santo, Padre bendito, Tu eres o Deus poderoso, Tu eres o Deus excelso. Senhor, Tu deixou esta palavra para nosso coração de esforçar-nos, cobrar ânimo, não ter medo e se aferrar a Ti, ó Deus, abandonar o pecado. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tu prometeste ir adiante de nós, vá adiante de nós, Senhor.
Entra, Senhor, em provisão de liberação desta família. Vai agir tocando no coração deste homem, no coração desta jovem. Deus, cambiando a história, quitando a incredulidade, a cegueira espiritual. Ó Espírito Santo, tu que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça, do juízo, vai obrando nesta mente, vai obrando neste coração. Senhor, que haja liberação em nosso meio. Bendigo, Senhor, a cidade de La Línea de la Concepción, a cidade de Jimena de la Frontera. Bendigo a vida, Senhor, de nossos irmãos que estão conectados conosco, a vida de nossa irmã Carmen e sua família, a vida de nossa irmã Verônica e sua família, a vida de nossa irmã Nieves e sua família, a vida de Sara e sua família, a vida de Coral, sua família, a vida de Josué e sua família que está já em Honduras, a vida de nosso irmão Antônio com sua família que também está já em Honduras. Obra na vida de Cristian, obra na vida de Cristóvão, na família pastoral, obra na igreja Sendas Antigas, Senhor. Bendiga, vai dando salvação, vai, Senhor, salvando, Senhor, almas, aquelas pessoas que têm contato, que já escutaram falar do Evangelho e que têm uma cercania, Senhor, que temos aí, Senhor, possibilidade de estar ministrando, de estar alcançando, de estar falando da verdade sagrada. Bendiga, Senhor, este ministério. Abre a ventana do céu e derrame, Senhor, de tuas bendições, de tu Espírito Santo, Senhor, sobre este ministério. Bendiga a vida de Sara, de Cristóvão, Senhor, a família pastoral. Bendiga a saúde, Senhor, do pastor Manolo. Bendiga a saúde do irmão Alex, Senhor, de sua esposa, allá em Jimena. Bendiga, Senhor, essas vidas no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Tome nota, então, sim. Capítulo 31 de Deuteronômio, versos 6 ao 8. Hemos leído também Efésios, capítulo 3, 20. Provérbio 28, 13. Amém? E esforça-te para ser fiel a Deus. Esforça-te para estar na presença do Senhor, para buscar a santidade, porque sem a santidade, sem a santificação, nadie verá o Senhor. Então, esforça-te para ser um crente melhor hoje do que foi ayer, e aún melhor amanhã do que tu eres hoje. Esforça-te, depende de ti, porque a abundância da presença de Deus e da paz de Deus e do Espírito Santo está aí disponível para qualquer que aceite a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, se ele não hace acepção de pessoa e não tem filhos privilegiados, todos somos iguais diante de Deus e diante de Deus temos a bendição da graça do Senhor, pois a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos aqueles que nele têm. Graças, Cristian, que Deus te bendiga. Coral, um abraço.